Paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, povo lindo que vai morar no céu. Aqui quem está falando é Eliel Ferreira, e hoje tive um privilégio e estou aqui feliz pela essa oportunidade de trazer uma mensagem para o coração de vocês. Espero que vocês entendam essa passagem em Salmo 77. Peço aos irmãos que, aonde estiver, abra suas Bíblias. Salmo 77. Vamos ler? Vamos meditar na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida nesse dia chamado hoje. Que Deus possa resplandecer a sua majestade. No livro de Salmo 77 diz assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me entenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeito o Senhor para sempre. Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça. Caducou a sua promessa para todas as gerações. Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias. Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Aleluia. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de Jessé. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te virão e temerão. Até os abismos se abalarão. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzarão de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoa na redondeza. Os relâmpagos iluminarão o mundo, e terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios. O teu povo, tu o conduzes como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aqui no Salmo 77, na qual eu li, que foi escrito pelo salmista Asaf, nós vemos que esse versículo, eu percebi que existe duas partes diferentes na qual Asaf estava indagando. A primeira parte, nós vemos que Asaf, ele estava angustiado. Ele estava como uma criança que saiu com seu pai e no meio da multidão
ele não percebe o seu pai. Percebo que Asaf estava angustiado, estava como se tivesse sem segurança. Portanto, seus pais, seu pai, na verdade, estava observando ele, mas ele se sentia desamparado. Ali no versículo 2 ele diz: no dia da minha angústia procuro o Senhor, ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Ou seja, perceba que aqui Asaf estava um pouco depressivo, porque queria encontrar Deus, mas a sua alma não conseguia encontrar Deus. Ele estava tão angustiado, porque não conseguia encontrar Deus. No versículo 1 ele diz: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me entenda. Aqui vemos nesta primeira parte que Asaf, mesmo ele clamando a Deus, mesmo ele dizendo no versículo 3, dizendo: lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Ou seja, ele estava gemendo, ele estava meditando em Deus, ele estava lembrando de Deus, mas, portanto, o seu espírito não compatia com Deus, não entrava na presença de Deus. Ele se esforçava, ele fazia com que a sua angústia chegava até Deus, mas Deus estava contemplando ele. Portanto, ele estava em um sentimento, em uma situação que não chegava até Deus, que as suas orações não chegavam até Deus, que as suas petições não chegavam até Deus, porque ele estava angustiado, ele estava depressivo, ele estava em uma situação de depressão. A primeira parte que eu falo para vocês é uma parte na qual o seu pensamento era de desprezo, estava desamparado. Portanto, Deus jamais desampara os seus filhos. Já na segunda parte, começando já no 11, a gente já vê a mudança de Asaf. Olha o que ele fala: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro da tua maravilha da antiguidade. 12. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Olha, você já vê que Asaf já muda a sua estratégia, já muda o seu sentimento, já não se sente mais desamparado. Na primeira parte ele sentia desamparado, já nessa segunda parte ele já não sentia desamparado. Às vezes, irmãos, o que eu aprendo nessa passagem é porque às vezes nós estamos nessa situação. Às vezes nós estamos em uma situação que o nosso pensamento, nós até mesmo falamos que Deus nos desamparou. Portanto, irmão, pense bem, Deus jamais vai te desamparar. Pode até vir pensamentos na tua cabeça dizendo que você está desamparado de Deus, mas não está. Asaf pensou isso. Asaf estava angustiado, Asaf estava gemendo, estava desfalecendo o seu espírito, porque ele estava pensando que Deus tinha desamparado ele. Portanto, Deus, Ele sempre lembra de nós. Eu lembro que um dia eu tive depressão, e eu sei como é depressão. Depressão é um sentimento na qual
quanto mais você pensa nos problemas, naquilo que aconteceu na sua vida que te levou a uma depressão, quanto mais você pensa, mais você vai elevando a lama, você vai caindo para a lama. E foi isso que eu senti também quando eu tive depressão. Eu até se esforçava para orar, eu até se esforçava para buscar a Deus. Portanto, a minha alma e o meu espírito não se esforçava. Portanto, a minha alma gemia de dor, chorava de dor. Eu orava de dia, quando era noite para dormir, eu não conseguia dormir direito, pensando naquela situação que eu passei, naquela humilhação que eu passei. E aí vinha um pensamento de que Deus tinha me esquecido. E aí vinham os pensamentos que a minha vida não tinha mais jeito, que eu não tinha mais solução pela situação que eu passei. Mas depois eu me senti assim como um Asaf. Eu elevei os meus olhos para o monte, e foi do monte que veio o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, que em Salmo vai falar para nós. Então nós temos essas duas situações na nossa vida que nós passamos, e um dia nós estamos sujeitos a passar. Portanto, lembra que Deus jamais te esqueceu. Lembra que Deus jamais vai te esquecer. O tema dessa mensagem, que eu não falei no começo, é conforto na tribulação. Conforto na tribulação. Procure conforto na tua tribulação. E o teu conforto que você pode buscar é Deus. Pois que Deus abençoe sua vida. Shalom. Um abraço para todos, irmãos.